Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Sabrina Zunichi. Sabrina nasceu em 27 de outubro de 1994, nos Estados Unidos. Seus pais eram Mark e Susan. E a Sabrina ela teve uma infância bastante conturbada, isso porque os pais dela eram alcoólatras e eles também eram usuários de substâncias ilícitas. E ambos cometeram alguns delitos, chegando a serem presos. E é dito que era comum que eles colocassem bebida alcoólica na mamadeira da menina quando ela ainda era um bebê, para que ela dormisse mais rápido. Bom, eles acabaram perdendo a guarda da Sabrina, que foi morar com a avó paterna. E o pai da Sabrina, ele acabou perdendo a vida por conta de uma overdose. E ainda durante a infância, a Sabrina ela também foi diagnosticada com diferentes transtornos, entre eles o transtorno bipolar. Já na casa da avó, ela criou diversos problemas, inclusive furtando algum dinheiro da avó. Acabou ficando constatado que a avó ela não tinha ali condições de criar, de cuidar da Sabrina. Então a Sabrina acabou sendo colocada para adoção. Ela morou em alguns lares adotivos quando ela finalmente foi adotada por uma família. Ela tinha 16 anos na época e ela foi adotada pela Lisa Knoffel. A Lisa, ela era uma assistente social, ela tinha sido casada com um homem chamado Nicholas, e os dois eles tiveram uma filha chamada Megan. A Megan ela tinha ali cerca de 4 anos a menos que a Sabrina. A Lisa e o Nicholas eles acabaram se divorciando e em 2006 a Lisa casou novamente. Ela casou com um homem chamado Kevin e os amigos diziam que eles pareciam que tinham sido feitos um para o outro, e eles casaram apenas um ano depois de terem se conhecido. Os dois também tiveram uma filha. Quando a Sabrina ela foi adotada por eles, essa irmã mais nova ela estava ali prestes a completar 2 anos de idade. Então, em 2011, a Sabrina ela foi morar com a sua nova família e, a princípio, ela se deu muito bem, ela se dava muito bem com as duas irmãs. E ela também tinha se entendido bem ali com seus pais, a Lisa e o Kevin, mas principalmente com o Kevin. Parecia que assim a Sabrina ela tinha conseguido ali uma ótima família e finalmente ela teve uma boa oportunidade para mudar a vida dela. Porém, alguns meses após a adoção, o relacionamento entre a Sabrina e a Lisa, a mãe dela, começou a mudar. A Sabrina ela começou a achar ali que a mãe dava mais atenção para as filhas biológicas do que para ela, e que ela tratava as outras duas meninas de uma forma diferente. Já a Lisa, por sua vez, ela não gostava do jeito que a Sabrina tratava a filha mais nova dela. Isso porque ela tratava a menina como se fosse filha dela, da Sabrina. E ela também achava algumas atitudes da Sabrina em relação ao pai, ao Kevin, inadequadas. E um amigo da Sabrina ele também relatou que por diversas vezes ele presenciou ali algumas brincadeiras, algumas piadas que o Kevin e a Sabrina faziam entre si, que ele achava bastante inapropriado. Então, no dia 16 de novembro de 2012, já fazia ali mais de um ano que a Sabrina tinha ido morar com a família. Nesse dia, o Kevin, ele não estava em casa, porque ele tinha feito uma viagem a trabalho. Ele trabalhava como motorista de caminhão. Então, estavam na casa da família apenas a Lisa e as 3 filhas. Foi quando uma ligação de emergência foi feita, vindo da casa. E essa ligação foi feita pela Megan, a filha do meio. Ela estava muito desesperada e na ligação ela dizia que alguém estava tentando machucar a mãe dela. E quando a atendente pergunta quem, ela diz que era sua irmã. Ela ainda tentou lhe ajudar a defender a mãe, mas a Sabrina ela era mais velha e mais forte que a Megan. Na época a Megan estava com 13 anos e a Sabrina com 18 anos. Então ela não conseguiu ali ajudar a mãe. Então ela resolveu que era melhor ela chamar ajuda, por isso ela fez a ligação. Quando a polícia chegou à casa, a Megan estava bem na entrada da casa, em desespero. Então eles entraram na casa e logo eles viram a Sabrina saindo do quarto da Lisa. E ela estava coberta de sangue. Então eles entram no quarto e encontram a Lisa bastante ferida e também uma faca. A Lisa ela chega a ser socorrida, porém ela não resiste aos ferimentos. Eles encontraram a filha mais nova da Lisa,
ela estava escondida no armário e ela estava bastante apavorada. Então eles acreditam que ela presenciou o que aconteceu com a mãe dela. Na época ela tinha só 3 anos de idade. Bom, o Kevin ele foi avisado do que tinha acontecido, então ele voltou para casa. Porém, as pessoas disseram que ele não pareceu ficar muito preocupado, o que era o contrário do que seria esperado numa situação dessas. Bom, a Sabrina, obviamente, foi detida e ela contou para a polícia que na hora que ela cometeu o crime, ela tinha entrado ali numa espécie de apagão, então ela não lembrava o direito que tinha acontecido. Era como se não tivesse sido ela que tivesse feito aquilo. Porém, depois, por orientação de um advogado, ela parou de falar com os investigadores. Então, a princípio, ninguém sabia ali por qual motivo que ela teria feito aquilo. Bom, com as investigações, foi descoberto que há um tempo atrás o Kevin tinha procurado a assistente social responsável ali pela Sabrina. E ele tinha conversado com a assistente dizendo que ele tinha ali planos de se divorciar da sua esposa Lisa, mas que ele queria ficar com a guarda da Sabrina. E o Kevin, ele também entrou com um pedido para poder receber o dinheiro do seguro de vida da Lisa no dia seguinte ao crime. Mas apesar de tudo isso, a Sabrina ela tinha negado qualquer envolvimento do pai dela, do Kevin, nesse caso. Porém, ela foi mantida presa durante diversos meses, enquanto aguardava o julgamento, e ela começou a se sentir abandonada pelo Kevin. Então, alguns meses depois, ela resolveu começar a falar. E então ela teria dito para a polícia que o Kevin tinha sim envolvimento no crime. Ela contou que na verdade ela tinha sido manipulada pelo Kevin para fazer aquilo. E que os dois eles tinham uma relação não como pai e filha, e sim como um casal. Ela contou que eles começaram a ter relações cerca de 9 meses depois dela ter chegado à casa da família. E que eles tinham criado ali um plano para se livrar da Lisa. Bom, primeiro eles tinham planejado que talvez fosse uma boa ideia eles cometerem o crime e simular ali um roubo que não tinha dado certo. Mas por alguma razão eles acabaram mudando de ideia, e então eles começaram a cogitar contratar uma outra pessoa para fazer o serviço. E por fim eles resolveram que a Sabrina cometeria o crime usando uma faca. E foi o que ela fez. E o Kevin chegou a dizer para ela que caso ela fosse descoberta era para ela alegar insanidade. O Kevin também acabou sendo preso e na época ele estava com 43 anos de idade. Então ele foi a julgamento e durante o julgamento a Sabrina testemunhou contra ele. Então no julgamento ela também disse que ela tinha sido manipulada por ele. Porém a defesa ela falou que a Sabrina estava inventando tudo aquilo e que não tinha nenhuma prova contra o Kevin. Nem que ele teria algum envolvimento no crime e nem mesmo que ele tinha ali qualquer relação para além de pai e filha com ela. Uma amiga da Sabrina, ela também testemunhou e ela disse que ela tinha, há um tempo atrás, durante uma ligação, ele conversado com a Sabrina e a Sabrina teria meio que cogitado com ela se ela não conheceria alguém para fazer o serviço. E essa amiga, ela disse que dava para ouvir no fundo o Kevin falando com a Sabrina, ou seja, os dois estariam envolvidos nessa ideia. Essa amiga, ela teria dito que não queria se envolver nessa história. E então, depois que o crime ocorreu, ela procurou a polícia e ela contou essa situação para eles. Então, ela fez uma ligação para o Kevin e essa ligação foi gravada. E nessa ligação, ela comentava sobre essa questão deles terem pedido anteriormente para ela encontrar alguém para fazer o serviço. Então, através dessa ligação, dava a entender que o Kevin tinha sim alguma intenção ali de tirar a vida da esposa. Ela também chegou a ter uma conversa pessoalmente com o Kevin, na qual ela estava usando ali uma câmera escondida. Porém, durante essa conversa, ele não falou nada ali que pudesse dar a entender que ele tinha qualquer envolvimento com o crime. De qualquer forma, em 11 de junho de 2014, ele foi considerado culpado e foi sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. O pai da Megan, o Nicholas, ele também falou no julgamento do Kevin. Ele falou que todos sentiriam falta da Lisa. Ele também usou ali alguns xingamentos para se referir ao Kevin. Chegou ao ponto dele ter que ser interrompido e repreendido pelo juiz. E a Sabrina, ela também foi a julgamento, onde ela confessou o crime e se declarou culpada. E ela foi sentenciada à prisão perpétua com um mínimo de 30 anos.
E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever se ainda não for inscrito e aproveita e assiste um outro caso aqui do canal. E até o próximo vídeo!